Estamos de volta num bate-papo muito gostoso aqui com a Mauri, no Átrio Café, aqui em Avaré. E quero mandar um beijo para a Celi, inclusive para as meninas aqui do Átrio, um lugar tão aconchegante, tão gostoso aqui na cidade. A Mauri, fala um pouquinho para a gente sobre o quanto a alimentação é importante na nossa vida e o quanto ela influencia no nosso bem-estar. A alimentação, ela é bem importante dentro do Ayurveda, porque quando a gente estuda Ayurveda, a gente estuda os tipos de leite, os tipos de urina, os tipos de carne, e são coisas que já não existem mais, né? Porque hoje existe muito alimento ultraprocessado, então a gente acha que a gente tem muita facilidade com isso, na verdade não, né? Então a alimentação é muito importante. Dentro do Ayurveda a gente tem os horários, porque a gente tem no Ayurveda os doshas. Então a gente tem horário de Vata, tem horário de Pitta, tem horário de Kapha. E o que significam essas Difícil, palavras aí? Traduz pra gente. É para complicar mesmo, né? Então o que acontece? Por exemplo, horário de Pitta, a digestão ela vai ser mais rápida, porque Pitta tem elementos de fogo e água, são elementos transformadores. Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio em Pitta, então provavelmente ela pode ter problemas digestórios. Então, a alimentação é importante por isso, né? Que combinação de alimentos que eu vou fazer para que ajude a minha digestão, no caso, né? Então, os horários que eu devo me alimentar, que tipos de alimento, isso exatamente, é isso que eu ia importante. Então, a perguntar. gente faz dieta de acordo com o biotipo da pessoa, assim dizendo, né? Que seria o dosha. Então, quando a pessoa te procura, você faz uma anamnese para entender um pouco do problema que essa pessoa está passando ou da necessidade dessa pessoa, e aí você consegue fazer essa leitura, então indicar para a pessoa qual é o alimento que seria melhor para ela naquele momento, para ela lidar com aquela situação, é isso? Ou o alimento que está prejudicando, na verdade, qual a combinação, o horário. Entendi, legal. Isso também faz parte do autoconhecimento, então você acaba auxiliando a pessoa a se conhecer, né? Sim, sim. E a lidar melhor com seus problemas. Me fala um pouquinho disso, de que forma as pessoas recebem isso de você e o quanto isso acaba influenciando na vida da pessoa. Na verdade, quando a gente pode prescrever assim, se chamar rotina, já que chama dinacharya. Dinacharya seria uma rotina. Quando você fala em rotina, a pessoa já não quer. Então a gente evita de falar rotina. Aí fala em outra língua para a pessoa aceitar mais. Então eu sei assim que pessoas que vão ter mais dificuldade para que assimile isso. Então eu faço um tempo mais prolongado, né? Eu sei que outras pessoas, que nem se for Pitta, vai enjoar se for tempo muito prolongado. Então faço um período mais curto. Então a gente tem como também mensurar tudo isso para que tenha resultado, né? Então isso é bem importante. Mas a alimentação hoje em dia ela está muito comprometida, né? Porque no Ayurveda a gente tem os sabores, tem as qualidades. Então, às vezes a gente coloca um alimento na boca, ele vai ter uma qualidade, mas quando está na digestão, ele tem uma outra qualidade. Exemplo, o limão, ele é ácido na boca, mas no estômago ele é alcalino. Que interessante. Então, assim, tem aquela água morna de manhã com limão que todo mundo faz, aquilo do Ayurveda. Né? E ela auxilia em quê? Se você está bem, só uma água morna de manhã já é suficiente, né? Então é morna, mas para o quente, não é tão quente, mas é... Então essa água ela vai fazer com que acorde o seu sistema digestório. Olha. Então ele já começa a funcionar. Então quando você ingerir algo, você já está preparada para que aquele alimento que você ingeriu já comece a digestão. Então no Ayurveda, enquanto você estiver em processo de digestão, não fazer outra alimentação. Então você... E é verdade que emagrece água com limão? Tem essa história.
Eu sou É aqui, mito? não, eu sou assim, tudo que eu indico é porque eu fiz antes em mim, né? Então tem posturas de yoga que eu fiquei 2 horas naquela postura, teve posturas invertidas que eu fiquei meia hora, né? O recomendado são 3 minutos, 5 no máximo, né? Mas eu fiquei meia hora porque eu queria saber o resultado daquilo. Então eu também fiz o meu processo de água com limão e realmente ele vai a emagrecer, né? Mas tem um cuidado para não tocar os dentes. Então pega um canudinho, uma bomba de chimarrão Para e passar direto para a garganta e não passar nos para dentes não para pegar não nos prejudicar. dentes, para não Entendi. pegar esmalte. Porque na boca ele vai ser ácido, Sim, mas a hora que você ingerir ele vai ser alcalino, interessante. né? Tem algum super alimento que você consome diariamente ou sempre e que você considera importante? Na verdade não, né? Porque assim, a gente segue muitos costumes e tradições. Então é difícil, por exemplo, vou tirar o café. Não, eu faço uso do café, eu gosto de café e me faz bem, né? Então o café, ele me deixa mais ativo, então eu tomo café, E né? tem alguma fruta, por Sim. exemplo, que seja muito boa? Então, as frutas elas são sazonais. Agora a gente está na época da manga. Então, a manga é importante. Jaca é um alimento importante para o homem, Por né? quê? Eu não sei ao certo o porquê, mas faz parte dos hormônios masculinos, Olha, né? Então, aí a gente indica, né, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa está querendo engravidar, coisa assim, daí a gente já vai mais para a canjica, para o arroz doce, coisas que são mais nutritivas, porque no Ayurveda o que, que eu tenho que trabalhar? Nutrição. Se você tem excesso de nutrição, eu vou diminuir. Se você está com falta, eu tenho que pôr coisas nutritivas. Se você tem algo que é seco, né, então eu trabalho coisas que podem trazer umidade. Por exemplo, aconteceu isso ontem, né? Um filho liga para a mãe, que a gente estava na mesa, e ele falando que estava com dor de garganta, ela falou assim, já vai cuidar disso, né? Já vai cuidar disso, né? E aí alguém que estava na mesa já passou a receitinha, que o brasileiro é cheio de receitinha. Né? Faz uma água com cravo, né? Mas na verdade, assim, eu preciso saber se essa garganta, se ela está úmida, se ela está inflamada, ou se ela está seca. Porque se ela estiver seca, eu tenho que usar um Thailand. Thailand é um óleo de gergelim, por exemplo. Então vai fazer um gargarejo, um bochecho com esse óleo. Então, se a garganta estiver seca, que normalmente é mais propício, eu tenho que hidratar e não ressecar mais ainda, interessante. né? E Que hoje em dia, quando as pessoas te procuram e buscam as suas terapias, normalmente, o que elas apresentam de necessidade ou de problema? na verdade, um psiquiatra, um psicólogo manda um paciente, né? E aí o que acontece? Eu tenho que fazer a anamnese, ver o que está ocorrendo, né? Para que eu aplique as técnicas, seja de yoga, seja de ayurveda, ou eu vou fazer uma associação, porque o yoga está dentro do ayurveda ali, né? Uma Então, complementa a outra, uma então. complementa a outra. Então, por exemplo, né, se a pessoa tem problema de tiroide, eu vou pegar uma postura de yoga que vai fazer com que eu faça as glândulas tiroide para tiroide voltarem a funcionar. Então, eu peço sempre que repita os exames, porque senão o que acontece? A pessoa melhorou aquilo e ainda está produzindo já o hormônio corretamente, e daí toma um medicamento, aí dá um excesso. Entendi. Então eu peço sempre, olha, vai, repete, volta no seu endócrino, e ele que te deu o remédio, ele vai tirar. Então vamos mensurar o que você já está produzindo, o que você conseguiu, né?
Muitas vezes as pessoas chegam lá e falam assim, eu vim porque eu estou com ansiedade, né? Mas a pessoa, a hora que ela chega, ela fala que está com ansiedade e aí começa a consulta, a gente vê que a pessoa ou ela tem uma frustração, ou ela tem um medo, ou ela não tem uma aceitação. Só que o nome que se deu foi ansiedade, né? Então, eu tenho depressão, né? Bom, vamos ver o que é isso, né? Então, às vezes não é uma depressão, às vezes é um medo, ou a pessoa não tem motivação, né? Esses dias apareceu uma professora com burnout, né? Mas como assim, né? Uma semana que você voltou para o trabalho, né? Você já está aí, né? Com problemas já, né? De excesso de trabalho, o que está acontecendo aí, né? E na verdade foi um evento que aconteceu dentro do trabalho que ela precisava se ausentar. Então, o que acontece? Ao primeiro momento, às vezes a pessoa não tem aquela total liberdade ou confiança no terapeuta, mas a segunda vez que ele volta, aí ele já vem mais entregue e aí flui, né? Estabelece aí um vínculo uma maior, confiabilidade, né? E aí né? a pessoa consegue ter mais autoconfiança, né? Sim. Inclusive isso deve influenciar nesse mundo maluco que a gente vem vivendo, com tanta informação, né? A velocidade das coisas acontecendo. Quando a pessoa procura se autoconhecer, fica bem mais fácil de tomar decisão, né? Ou de enxergar aquilo que está incomodando, porque acontece da pessoa te procurar e tá com aquela angústia, mas não saber de onde vem, não saber o motivo. O autoconhecimento, primeiro você pode adquirir um autoconhecimento e você não gostar do que você vê. Né? Por isso muita gente foge, né? Não tem um pouquinho disso também? É melhor não mexer nisso aqui, deixa ele escondidinho ali. Né? E no final também não se cura, mas... O que acontece é que quando você começa a ter suas percepções, né? E esse autoconhecimento vai fazer com que você viva aquilo e supere, porque você vai passar, é como se fosse uma matéria, né? Então você vai ter que vir num formato aqui, aceita esse formato, trabalha com esse formato que você tem, né? Aí você superou isso, passou de fase, né? Mas tem gente que não, eu quero outra coisa, né? Eu quero olhos verdes, né? E nasci com um olho castanho, não é? E a pessoa fica relutando, né? É lógico que é banal o que eu estou falando, mas existe, né? Então, e aí vai, várias coisas, né? Então, a sociedade também, como a gente vive através de costumes e tradições, muitas coisas são impostas para a gente. Então, passou a fase do cabelo liso, né? Então, agora vamos deixar tudo mais natural. Mas, em contrapartida, existe cabelo de tudo quanto é cor, né? Químico na cabeça, na verdade, tanta cor. É bom ou não é? Né? Isso é saudável, não é? Então, você tem que balancear as coisas também, né? Para saber se isso não vai estar te agredindo. Porque senão você agrada os outros e por dentro você está remoendo. Sim. E como você disse, né? A sociedade impõe um padrão, e aí quando a pessoa vê que não se encaixa nesse padrão, tem essa busca infinita para essa aceitação e, claro, vai existir a frustração. Sim. Então, por isso que é tão importante a gente se autoconhecer mesmo e perceber que está tudo certo e que existem coisas mais importantes para a gente se importar, né? Na verdade, sim, porque a gente está, vamos dizer, nessa órbita aqui, nesse momento, o que eu tenho que aprender aqui? Que conhecimento que eu tenho que ter, né? Então, isso é o mais importante. E, na verdade, não essas distrações que o mundo traz para a gente, né? Porque senão a gente é como criança, balança na frente da gente, a gente quer pegar, a gente tem curiosidade, né? Bom, pega por um tempo, vê o que é e solta. Daqui a pouco não interessa mais e aí fica essa busca incessante por algo que ninguém sabe nem o que é.
né? E por isso que é tão importante essa viagem para dentro. Sim, a meditação ela ajuda muito nisso. Exatamente. Porque você começa a silenciar a sua mente e você vai mudando o padrão mental. Legal. Né? Então você vai ter mais discernimento. Então essa parte do cérebro ela vai ajudar muito nas suas escolhas e rápido. Legal, muito bom. A gente está chegando ao final, então eu quero que, antes de eu me despedir de você, que você diga de que forma as pessoas podem te encontrar, né? Se quiserem marcar uma consulta contigo. E, claro, vou te pedir também para você deixar uma mensagem, a gente já está no final do ano, né? O que você espera para 2024 e o que você poderia deixar de mensagem para as pessoas aproveitarem a sua dica e terem um ano melhor? Eu sou cristão, né? Eu nasci num país cristão e eu acho isso até uma bênção, né? O meu nome espiritual é Ananda Kristaya, então quando alguém que é do Ayurveda, do Yoga vê, já sabe que eu sou cristão, então não tem muitos afrontes, assim dizendo, né? Os exemplos que a gente segue de um mestre é muito importante, né? Então, assim, meu mestre, né, que está chegando perto aí, que é o Natal, ele deixou tudo muito resumido, né? E a gente lê e não presta atenção, mas o amai-vos uns aos outros é o mais importante. E hoje em dia, assim, eu te amo se eu vou obter alguma coisa, né? Deu uma banalizada nisso, né? Deu sim. Então, ninguém presta atenção nisso, né? Ninguém presta atenção nisso. Esse ano que está entrando aí, né? A gente sabe que a gente cada vez está passando por umas turbulências aí, mas a fé ela é importante, né? Ela vai dar um direcionamento para a gente, né? Então, a gente sempre recorre, né? Às vezes a gente espera muito a hora que a gente está em extrema necessidade, vai ser a última coisa que a gente vai pôr em prática, né? A meditação, ela é importante também por isso, né? Porque você pode ter insights durante a sua meditação. E isso é importante, né? Legal. Mas eu gostaria mais que as pessoas, assim, se dessem melhor, né? Então, tivessem relações mais harmoniosas, sim. se aceitassem mais, né? Amasse o próximo, mas não aquela coisa banal, só da boca para fora. Que realmente vivam em harmonia. Eu sou do tempo que a Avaré era pequenininha, então a gente sempre falava bom dia, boa noite na rua para todo mundo, né? E eu ainda tenho esse costume, né? Às vezes a pessoa não responde, né? Mas eu sempre vou desejando, né? Porque fui criado assim, eu gosto disso, né? Então eu sempre desejo algo, né? Algo bom para o próximo. Sim. Legal. Né? Amaury, você é um querido. Foi muito bom te rever, estava com saudade. Obrigada por ter vindo. E eu me despeço de vocês com muito carinho. Um beijo no coração e até o próximo. Eu sou. Tchau, tchau.